O Deus na hora do medo. Palavra em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 5 diz assim: E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és o dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre, e habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu os ouvirás e livrarás. E agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filhos de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei de Josafá. Assim vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, os achareis no fim do vale, diante do deserto de Zeruel. Verso 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor, e levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com a voz muito alta. E a palavra de Deus hoje para você é o Deus na hora do medo. Todos nós passamos por momentos difíceis. E é comum ter medo. O medo é uma coisa natural do ser humano. O medo ele é oriundo do desconhecido. Nós não conhecemos o futuro, nós não conhecemos os acontecimentos, nós não controlamos as coisas e muitas vezes nós estamos numa situação de desvantagem. Quando nós estamos numa situação de desvantagem, lutar com as nossas próprias forças é loucura, é se precipitar. Mas, nesses momentos, nós devemos confiar em Deus. E tem momentos na nossa vida que a prova chega para nós numa circunstância da qual nós não temos condições de enfrentar. É uma doença incurável, é uma dívida impagável, é um desastre nos relacionamentos. Às vezes sua casa fica desestruturada da noite para o dia. É um problema, é uma discussão entre vizinhos, é uma ameaça, é um problema sentimental, é a solidão, é o ajuntamento de pessoas contra nós, porque muitas vezes nós somos atacados em várias áreas da vida ao mesmo tempo. Uma coisa é você ser atacado no trabalho, mas ter refúgio em casa. Uma coisa é você ser atacado em casa, que é muito ruim, é a parte mais ruim, mas você ter algum refúgio no trabalho, algum refúgio na família, algum refúgio nos amigos. Mas tem momentos da sua vida que as circunstâncias te empurram para uma prova inimaginável, onde nós não vemos condições, onde você começa a comparar forças e tentar alinhar forças, e é impossível. É quando você percebe que o inimigo está na razão de 1000 contra 1. Não tem como um homem, em sua plena força, combater 1000 pessoas. E aqui está esse rei, Josafá, numa situação muito extrema. Parentes seus estão vindo atacar. Parentes desse povo, né?
porque esses povos também tinham um alinhamento ali com a família original ali de Abraão, e essas pessoas, elas vêm atacar e vêm ameaçar, e vêm com uma ameaça muito grande. Um exército gigantesco, eles seriam varridos do mapa. Na verdade, Israel, durante a sua história, se não tivesse a intervenção divina, por muitas vezes seria varrido do mapa. Satanás tentou contra a vida desse povo muitas vezes, umas vezes porque eles pecaram contra Deus e Deus permitiu, e às vezes, geralmente, nós atraímos para nós alguns problemas com os nossos erros, com os nossos pecados. Por isso que, diante de toda prova, é bom fazer uma análise para ver se não cometemos alguns erros. Porque às vezes nossos erros atraem inimigos, e nossos inimigos vêm, na verdade, Deus permite, não com a intenção de nos destruir, mas com a intenção de nos educar. Mas o fato é que agora está acontecendo uma situação em que esse homem fica com medo. E o medo dele é um medo real. Existe medo que é medo real. Veja, é comum fisicamente você se abalar diante do medo real. Uma notícia de uma doença incurável, isso não é falta de fé. Isso é um medo natural do humano. Nós somos condicionados a isso. Claro que diante dessa fé, nosso medo, diante desse medo, nossa fé começa a crescer e ela se torna maior do que o medo. É o gigante da nossa vida. Várias vezes Deus coloca essa situação do homem menor diante do gigante. Lá em Israel, eles ficaram com medo dos gigantes. Ele dizia, nós somos como gafanhotos, depois de ver tantos milagres. Mas Davi vai lá, enfrenta um gigante, e agora está vindo um exército gigante. Talvez na sua vida venha uma dívida gigante, venha uma situação emocional gigante. Talvez você cometeu um pecado gigante, tenha uma fraqueza gigante diante de Deus. Talvez você esteja com um problema emocional gigante. Talvez tua psique, tua mente, teu corpo esteja desestruturado. Talvez tua vida financeira está com um problema gigante, você diz, isso aqui é impagável. Isso aqui é insolucionável, isso aqui não tem jeito. E agora vem diante de você, as coisas apertam, a ameaça chega perto, o divórcio aparece, o problema chega na tua vida e você pensa, minha vida não tem mais jeito. E esse homem fez aquilo que um crente faz. A única saída que nós temos diante da situação, que parece tão pequena, mas que ela se torna algo tão grande, que é a nossa oração. E o mais importante aqui é que ele vai orar debaixo de promessas que já existiam. Orar promessas de Deus é você orar aquilo que Deus já prometeu. É você pedir a Deus aquilo que Deus já se comprometeu a dar. E ele faz menção do templo, de quando Salomão diz ao Senhor, quando passarmos alguma dificuldade, que nós orarmos nesse templo, ou estivermos no outro país e orarmos em direção a esse templo, nos responde. E o templo representava ali todas as promessas de Deus postas na vida dele, desse povo. E você também pode orar essas promessas. Um dia Jesus disse, esse templo será destruído e em 3 dias eu reconstruirei. O templo era o corpo de Cristo. Hoje o próprio Deus pode habitar dentro de você. Hoje existem promessas que você pode pedir a Deus, inclusive a promessa desse livramento. E é comum, eu já passei por situações de medo assim muito grande. Certa vez eu mudei de uma cidade para outra. Quando eu mudei para essa cidade, estava trabalhando, estava indo tudo bem, ganhando um salário bom. Pensei, minha vida se estabilizou. Com os 4 meses surgiu um problema. A empresa me mandou embora. A empresa se aproveitou do momento difícil que eu estava, que eu tinha mudado de cidade, que eu já estava estabelecido. Ela pensou, ele não vai mais ter como ter saída. Tentou baixar 70% do meu salário. É comum os empresários fazerem isso.
fazem propostas boas, transferem você de um canto para o outro. Isso é uma tática para deixar você desestabilizado, tirar proveito da sua situação. Depois que você está desestabilizado, a única opção é aceitar. Porque imagina, eu mudei de cidade, não tinha como eu voltar para outra cidade, muito longe, porque era 2.000 quilômetros de distância, eram estados diferentes. E agora essa pessoa, ela chega para mim e diz que não dá mais certo, surgiu um problema ali. Hoje eu me pergunto se esse problema surgiu mesmo, ou se ela se aproveitou do problema realmente, que realmente existia para poder me desestabilizar. E o fato é que eu fiquei sem chão. Detalhe, eu usava alguns aparelhos ali, e os aparelhos eram dela, eu não tinha como trabalhar sem aqueles aparelhos que eu precisava para trabalhar. E fiquei numa situação sem saber o que fazer. Fiquei desesperado, sem situação. O dinheiro que eu tinha de reserva, eu tinha comprado uns móveis, não tinha reserva, não tinha dinheiro de reserva, não tinha quem pedir. As contas estavam chegando, cheio de problemas. Não tinha como comprar os aparelhos, não tinha como voltar para trás, não tinha uma saída aparente. E fui ouvir a voz de Deus. Não lembro mais nem qual era a palavra. Só sei que a palavra me encheu de promessas, eu saí de fé, cheio de fé. Antes disso eu tinha entrado em desespero. Aquele desespero, aquela angústia que dá no seu peito, aquela angústia com frio na barriga, aquela sensação, aquela certeza de que as coisas iam dar errado. Minha fé fraquejou. E eu fiquei com medo, porque eu não sabia o que fazer, porque eu não tinha o que fazer, porque eu estava cercado, porque uma grande situação inesperada estava vindo contra mim. Porque pessoas que eu pensei que poderiam me ajudar se afastaram de mim, pelo contrário, tiraram proveito da situação difícil. Mas Deus virou o meu cativeiro. Um belo dia me liga uma pessoa, eu não aceitei a proposta, tentei chutar o pau da barraca, não deu certo, desisti, tentei montar o local usando os aparelhos da pessoa, não deu certo, entreguei os aparelhos e fiquei sem saída. Um belo dia um homem me liga, dizendo que alguém passou lá, entregou um cartãozinho meu e disse o seguinte, essa pessoa é um bom profissional nessa área e tem um serviço muito bom, eu gostei muito do trabalho dele, eu estou deixando aqui um cartãozinho. Eu soube disso muito tempo depois, mas na verdade eu nunca tinha feito esse cartãozinho. Não sei de onde esse cartãozinho veio, eu não fui em gráfica nenhuma. Não lembro disso. Se fiz, estava completamente perdido, eu não lembro disso. O fato é que chegou alguém, entregou um cartãozinho nessa empresa, essa empresa me contratou e ela me vendeu os aparelhos. Dei uns cheques que não tinha segurança nenhuma, ela me deu o trabalho para eu pagar os cheques. E lembro da frase do homem que disse para mim, fui encontrar os meus problemas em desespero, que a gente fica muito sensível nessas horas, e essa pessoa disse para mim, hoje é um novo dia na sua vida. Talvez você esteja desesperado e desesperada agora diante dessa ameaça. Talvez seja uma ameaça de morte, talvez seja uma ameaça real, talvez seja algo que prejudique realmente a sua vida. Talvez seja somente na área financeira, que já é muito grande, na área sentimental, que é pior, na área física. Mas o fato é que hoje é um novo dia para você. Hoje é um dia de esperança, porque você falou com Deus e essa é a resposta de Deus para a sua vida. A mesma resposta que Deus deu para Josafá, Deus dá para você. Entretanto, verso 24, chegou Judá a Atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear o despólio, e acharam neles fazenda, e cadáveres, e abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam os despólios, porque eram muitos, e ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca,
porque ali se louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então, voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaúdes, e com harpas, e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reis daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Aconselho você a ler 2 Crônicas toda, para você entender essa história, porque essa é a resposta de Deus para a sua vida. O que se levantou para o mal na sua vida vai se tornar prosperidade nessa área. Que se levantou o grande exército que veio te trazer sofrimento, vai te trazer bênção. Os inimigos que queriam destruir a tua vida vão te trazer aquilo que vai te deixar em fartura e abundância. Isso não é para morte na tua vida, isso não é para destruição da tua vida, isso é para que a graça de Deus se manifeste nos teus caminhos. E o tempo passou, 3 meses depois dessa situação que ocorreu comigo. Aconteceu um imprevisto, mudei para uma outra empresa. Nessa empresa eu passei mais aproximadamente 2 anos e paguei aqueles aparelhos com juros. Não foi fácil, mas o fato que milagres aconteceram. O inesperado aconteceu. O inesperado pode acontecer na sua vida. Deus pode usar alguém para falar de você, mesmo sem você saber. Deus pode levar alguém para falar, levar um cartãozinho com o seu nome, sem nem você ter feito cartãozinho. Deus é importante na sua vida. Deus faz obras na sua vida, coisas que você não espera. Veja que esse exército veio para matar e trouxe riquezas para eles. Eles não davam mais conta de levar ouro, de levar vestimenta, de talvez cavalos, talvez tanta coisa, e suprimentos, né? Porque os exércitos eles viajavam com quantidade de animais para ir matando, para ir comendo. E talvez até ali salgado, já pronto. E o que vinha trazer destruição trouxe abundância. Isso é o que Deus vai fazer na tua vida. Todas essas situações de grande aperto são situações de grandes milagres de Deus. Passei por isso já várias vezes. Hoje eu estava vendo um vídeo a respeito de uma experiência que fizeram com ratos. Pegaram uns ratos e colocaram cada rato dentro de um copinho de água. 12 ratos, se eu não me engano, cada um dentro de um copinho de água, para ver o tempo que eles resistiam antes de morrer. O copo era mais ou menos metade de água. E botaram o rato ali e observaram que os ratos duravam em média 15 minutos. Eles morriam a cada 15 minutos. Então, eles entenderam esse experimento e pegaram o seguinte: quando estava aproximando dos 15 minutos ali, eles tiravam o rato para fora. Aquecia o rato, secava o rato, alimentava o rato. Depois eles pegavam o rato e colocavam de volta no copo. E aqueles ratos que duravam antes 60 minutos passaram a durar 60 horas ali nadando, se debatendo. E você pode perguntar, mas por quê que mudou de 15 minutos para 60 horas? Os estudiosos avaliaram que esses ratos, eles criaram uma coisa que eles não tinham antes, que era esperança. E a esperança, porque eles viram que eles foram resgatados e a vida deles mudaram. E agora a esperança de se resgatar de novo aumentou a resistência dele. Essa palavra te traz esperança hoje. Essa palavra vai aumentar a tua resistência. Essa palavra já está trazendo a tua bênção. Essa palavra é uma palavra de urgência na tua vida e de bênção para te trazer graça e glória. Sei que sua vida está desesperada. Sei que você não está entendendo o momento que está acontecendo. Eu sei que a provação é grande na sua vida. Eu sei que tudo se abalou. Tudo que você esperava, você se decepcionou com pregações, com pregadores, com profetas e com profetadas. Realmente as profetadas decepcionam. Eu já me decepcionei muito. Mas hoje, creia na palavra de Deus, na palavra escrita que está sendo pregada para você. E essa palavra trará prosperidade nessa área que você está precisando. Receba a palavra e compartilhe. Em nome de Jesus, amém e amém.